Olá, meus caros e nobres inscritos, membros e amigos do YouTube. Tio Spook aqui novamente para nós continuarmos a nossa playlist do Spook Murder Houses. Sem dúvida nenhuma, é uma das playlists mais delicadas, mais difíceis e uma das mais prazerosas que eu trago a vocês, porque tudo aquilo que nós falamos em todas as outras playlists nós vamos realmente ver em prática aqui. Relembrando, o Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo ou holístico, licenciado internacionalmente sobre técnicas, mediante a institutos, a crenças, a filosofias relacionadas ao budismo, ao hinduísmo e outras escolas esotéricas orientais que estão atreladas a ensinamentos relacionados ao desenvolvimento de habilidades e capacidades humanas, como a clarividência, e também no princípio de entendimento sobre o que são formas de pensamento, obsessores, energias, corpo de energia, tudo aquilo que envolve nós, seres humanos, nos nossos dia a dia. O que realmente pode levar um indivíduo a cometer um crime, um assassinato, um atentado, ou mesmo sair do seu eixo, seja causar distúrbios mentais, emocionais e aí sim levar pessoas a tomar atitudes mediante a esse tipo de energia? Será que realmente foi o demo que botou para nós beber? Ou isso está intrinsecamente ligado à nossa pura e mera natureza humana? Tudo isso nós já discutimos em vídeos e nós ressaltamos nesta playlist para que vocês tenham o entendimento de tudo que pode vir a acontecer em um ser humano. E lembrar que nem tudo é uma causa espiritual, existem causas físicas, emocionais e mentais que levam o ser humano a cometer certos atos. E aí sim, quando não justificado, aí podemos olhar para a espiritualidade e começar a tatear dizendo que existe sim fenômenos ou energias dentro do mundo espiritual que podem vir a influenciar os indivíduos. Vamos ver esse vídeo é muito interessante, The Murder of Mariuhara Chand. Eu não assisti esse vídeo é um pouquinho grande, provavelmente a gente vai dividir em partes. Lembrando, esse tipo de ensinamento não pode ser realizado em meio a 5 ou 10 minutinhos de vídeo. Quem faz isso é uma pessoa medíocre. Por quê? Porque nós temos que dar valor a todo tipo de ensinamento, fazer com que as pessoas tenham o correto entendimento. Assim como uma sala de aula leva às vezes 1 hora, 2 horas ou até mesmo 6 horas dentro de uma sala de aula, para que as pessoas tenham o total entendimento daquilo que é explicado. Espiritualidade não se ensina em 3 minutos, como me ensina miojo. A gente realmente tem que ter um esforço enorme para entender. Sobre a questão de, Tio Spook, você fala demais. Sobre a ótica de um ignorante, sim, a gente fala demais. Sobre a ótica daquele que quer aprender, nós falamos de menos. De novo, veja que lugar que você está, porque este ensinamento custa caro, é raro e você está recebendo de graça. Então tenha respeito pelo vídeo dos outros. É sério, tem muita gente que vem falando, você fala demais. Talvez você é que tenha o cérebro de uma ostra e tenha a incapacidade de entender e armazenar as informações de maneira correta e entender tudo aquilo que está sendo aplicado. Certo, ostra? Então vamos lá, vamos entender o que está sendo colocado. São histórias reais, vítimas reais, isso que interessa pra gente. Essa deve ser Mariuhara. She was a traveler. She was always up for an adventure. They were building a fresh start, something new, their own life, and I was really happy for them. Era uma pessoa feliz, uma pessoa que gostava de viajar, era uma pessoa que tinha sua vida. E alguma coisa, obviamente, aconteceu. Vamos lá. Nós vamos fazer já o processo de leitura, por quê? Porque, não sei, vai decorrente do vídeo, os últimos vídeos, a gente deixou para fazer a leitura mais pro final, quando vai ver a história já tinha levado os seus personagens já para um princípio de análise por si só. Mas vamos lá. Provavelmente o nome dela é Mariuhara. Mariuhara. Estranho, um nome diferente. Ok? Sem problemas, minha filha. O que incide sobre um indivíduo? Dentro de um princípio básico de bioenergia, nós temos o nosso corpo físico, nossa constituição material, nós temos o nosso corpo emocional, que é constituído puramente de nossas emoções,
amor, raiva, ódio, sabe? Tudo aquilo que faz você amar e odiar, tudo aquilo que faz você ser uma pessoa gananciosa, mas uma pessoa às vezes, sei lá, uma pessoa mais honesta, as oscilações de tudo aquilo que é você, sua essência, como você exterioriza isso para o mundo por meio de suas atitudes, suas emoções, a forma como você se transparece aos indivíduos. Nossa energia mental, a constituição daquilo que tudo você pensa, acredita e forma-se dentro do seu eu, do seu ser. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que tem um caráter, eu passo o meu caráter, exteriorizo por meio das minhas intenções para com a humanidade. A união da mente, das emoções e do corpo, ok? Pensamentos, sentimentos, claro, psicólogos vão falar, os sentimentos também vêm dos pensamentos, mas estou só colocando aqui, separando para que as pessoas entendam. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Além disso, nós temos a conjunção dos 3 corpos, que seria o corpo astral, tá? Obviamente, tudo isso aqui passa por um processo de análise, todo o corpo de energia da pessoa e todos os seus outros corpos. Vamos lá, Mari O'Hara. Ela, como assim, todo mundo, temos nossos altos e baixos, nossos problemas, nossas assertividades, nossos desafios, nossas adversidades na vida. Mari O'Hara não está longe disso. Vamos lá. Olhando para ela, para a foto dela, eu como clarividente. Clarividência significa a arte de ver através de, não é vidência. Eu não sou vidente. Eu sou um clarividente. Eu vejo através de algo. Muito bem, nesta foto, olhando para ela agora, o que está sobre a mulher? Nós temos todos os pontos de energia, como já está detalhado dentro da acupuntura tradicional chinesa, são milhões de pontos de energia. Dentro desse conceito, esses milhões de pontos, eles são correlacionáveis fisicamente, emocionalmente, mentalmente, ok? A gente já deu muitos exemplos disso. Primeira coisa, vamos separar da parte do quadril, a parte do tronco, a parte da cabeça, tá? Da região do quadril, nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, ruptura familiar, problemas familiares, o que afeta não somente a base da coluna dela, mas também ela pode vir a apresentar hipertensão ou um problema renal. Rim direito encontra-se comprometido, e isso pode afetar também toda a parte da hipertensão dela. Ela pode vir a ter problemas seríssimos de hipertensão. Outra coisa, ela teve o direito cerceado de ir e vir. Ela tem uma ruptura num ponto que a gente chama ponto do will, da vontade, de ser, de ter, de criar. Por exemplo, você quer estudar, você quer fazer uma faculdade, você quer um trabalho. O que você faz? Você vai atrás, você corre atrás. Você se inscreve num curso na faculdade, você completa os 4, 5 anos de estudo, você se forma por uma vontade. Ela tem uma ruptura no ponto da vontade, é como se a vontade dela fosse cerceada ou questionada ou comandada. Por exemplo, vamos supor que ela se case. Ela se casa, aí o marido dela, por certas condições, é levado para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Então ela tem a vontade cerceada, por quê? Eu quero morar em tal lugar. Não, não dá. Eu fui transferido, eu tenho que morar em outro lugar. É assim que funciona. Então ela teve o mundo podado. Ver o mundo tornou-se algo podado a ela. O que ela fazia antes, no dia dessa foto para frente, ela começou a perceber que ela estava perdendo certas vontades ou se desfazendo dessas vontades, tá? Ok. Com relação às emoções, a gente tem 2 pontos. Ponto da emoção superior e ponto da emoção inferior. Emoção superior, notadamente, são aquelas emoções relacionadas a amor. Eu amo, eu gosto, eu cuido, eu zelo, eu preciso amar, eu preciso passar o amor, eu resplandeço o amor. Maravilha! Infelizmente, em contrapartida, nós temos o quê? O ponto das emoções inferiores, que é eu odeio, eu tenho raiva, eu quero, é meu. É sempre aquelas emoções mais, vamos dizer assim, prejudiciais ao indivíduo, elas se perfazem nesses pontos de energia.
O que ela tem? Infelizmente, ela tem sim o ponto das emoções inferiores extremamente saltado ou que chama mais atenção. Por quê? Ela tem uma falha estranha dentro desse ponto. E ele reflete numa energia que corta completamente a região do estômago dela, indo para trás e afetando toda a região do início, que seria o meio das costas até a nuca. É como se ela tivesse uma mala que fica nas costas, ok? Uma mochilinha, vamos imaginar assim. Isso é um efeito psicológico muito interessante e o corpo de energia ele assimila e ele se correlaciona a esse tipo de coisa. Muitas pessoas guardam suas emoções, muitas pessoas não exteriorizam aquilo que sentem, ou por medo de serem rechaçadas, criticadas ou colocadas de lado dentro de um grupo social, ou porque não sabem como exteriorizar isso às devidas pessoas. Eu queria falar pro meu pai que eu não gostei de tal atitude, mas eu não sei como falar, e aí eu guardo isso, e isso se torna um fardo emocional que eu vou carregar por um longo e longo tempo. Infelizmente, quando carregamos essas emoções, existe um fator passivo que ocorre conosco. Pode carregar muitas tristezas, decepções e mágoas sobre nossas situações da vida. Porque se você não exterioriza aquilo que você sente ou aquilo que você pensa, você vai carregar isso por muito tempo e aquilo vai se transformando num grande pesadelo e vai gerar problemas emocionais e distúrbios emocionais, como no caso, uma possível depressão, uma tristeza, algo do seu passado que te levou a se inferiorizar, a perder as esperanças. Perfeito. E é o que ela tem. No dia dessa foto, ela estava carregando essa mágoa, algo que fez ela perder completamente a esperança dela de sua existência, ou continuar a existir. E nesta foto aqui, ela se torna muito mais uma pessoa passiva do que realmente uma pessoa tão ativa assim. Então ela tem essa energia sobre as costas dela e causa essa energia de passividade, de conformismo. E isso não é legal. Isso afeta ela para o resto da sua existência e faz com que ela simplesmente crie um estado mais vegetativo, tá? Tá aqui. Ela tem formas de pensamento relacionadas à garganta, e isso significa exatamente aquilo que eu estava falando. A tentativa de recriar a sua existência ou recriar o seu ser, de poder falar o que pensa, de poder tomar rédea de sua vida. Mas a priori é como se alguém estivesse controlando a sua vida. Tá aqui, tá? E ela tem um princípio, e aí nós vamos ter um papo meio complicado. Por quê? Junto a todas essas emoções, existe uma formação de uma bipolaridade sobre ela. Como assim, Spook? Não é possível? É possível, sim. O que acontece é o seguinte: dentro dos conceitos de estudos de bioenergia, existe um princípio muito interessante que é o seguinte, né? Que sapatos que você está calçando, os seus ou os de outras pessoas? O que isso significa? Muitas vezes, as pessoas querem que nós sejamos o que elas querem. Então, eu quero que você faça engenharia, mas pai, eu queria ser médico. Não, você vai ser engenheiro. Mas por quê? Porque eu quero. Pai, eu quero comprar tal calça, achei legal. Não, você vai usar outra coisa. Não, mas eu quero aquela... Não. Então as pessoas vão te moldando e te reconstruindo de acordo com aquilo que você quer, tendo em vista o efeito passivo sobre a sua existência. Eu não tenho uma voz ativa sobre aqueles que estão ao meu lado e acham que sabem o que é bom e ótimo para mim. Com o passar dos anos, você se vê nesse emaranhado de situações no qual você não consegue sair. Então as pessoas constroem a vida que elas querem em cima de você e você não tem como construir a sua vida. E isso vai levando você a um princípio de bipolaridade, porque você cria um ser baseado naquilo que as pessoas querem, enquanto você vai morrendo e você não existe da maneira como você deveria existir. Você vai criando uma alternância, vai criando um pensamento como eles querem, uma forma de agir como eles querem, uma sensação, emoção como eles querem, não como você quer. Então existe uma formação, sim, de energia aqui, de um princípio de depressão junto com
esse duplo eu, ou seja, não sou eu, mas eu aceito como eles querem. E tudo isso está colocado aqui. Agora, vamos ver se essas energias realmente refletem na história dela. Vamos ver se essa foto, eu não sei quando foi retirada, tá? Se ela tem esse efeito, o que aconteceu no passado dela ou o que vai acontecer no futuro dela, tá? Notadamente, ela falece. Por quê? Porque a matéria chama The Murder of Mayura Shand. Ou seja, algo vai acontecer com ela, tá? Então vamos ver se tudo isso que está acontecendo nesta foto, ele é legível dentro da história que vai ser apresentada. But this once happy home becomes a house of horrors. Vixe! Blood everywhere, along the walls, on the floors. Tem sangue espalhado para Who tudo. has a reason? Quem Obviously, it was teve- someone with a lot of rage, Quem fez isso foi uma pessoa que teve muito ódio, mas muito ódio mesmo. with a lot of malice. I start panicking because they're looking at me as a murder suspect. What this woman went through was absolutely horrible. I stayed alive and said it was the devil. Que loucura. Revólver, espingarda. By all accounts, Mayura Shand had always been a free spirit. She had a positive energy, big, huge smile. Ela sempre foi uma pessoa que tinha um belo sorriso, uma pessoa que tinha um espírito livre, tá? Aqui a gente não vê essa concentração de energia, como eu tinha falado no quadril, no dia desta imagem, mas nota-se algo pesando sobre sua história do passado ainda. Então existe sim algo que afetou ela do passado, mas aqui nesse negócio da vontade, como eu falei, ela não demonstra o problema familiar. Então alguma coisa relacionada à família aconteceu depois dessa imagem. Porque não chama atenção, mas a depressão relacionada ao passado dela aqui existe. Não sei o que é, mas existe aqui já a chamada, ou seja, o ponto de energia está chamando realmente para que existe essa energia nas costas. Aqui no quadril, não. Forte como estava na primeira imagem, não. Smile and just was a very kind and really funny person. She was very curious about things, so she was always out and about, having a good time. She was very chic, she was very quiet, she had class. Ela é uma pessoa quieta, uma pessoa interessante e tal. Todos os depoimentos de amigos que conheciam ela. Born in the former Yugoslavia, Olha, ela nasceu na Iugoslávia. Former, ela devia ser tipo, nasceu numa fazenda da Iugoslávia. Mayura was raised in Sweden. Because Ela nasceu na Iugoslávia e foi criada na Suécia. she was not originally from Sweden, she sometimes was on her own a lot and had isso. some friends, but not a bunch. She was a private person. She enjoyed doing things by herself. Ela era uma pessoa reservada, uma pessoa que gostava de fazer suas coisas, ou coisas por si só. She was a traveler. She loved to see the world. She Ela era uma pessoa que viajava, que gostava de ver o mundo. was always up for an adventure. And she became a flight attendant in the Middle East. And Ela era uma flight attendant, devia ser comissária de bordo. Ou uma aeromoça, né? Ela atendia dentro de aeronaves, é como se fosse realmente uma aeromoça, uma comissária de bordo. E atendia o Middle West, que seria o Oriente, né? ended up being stationed in Bahrain. Ela trabalhava mais ou menos aqui, no Bahrain, que seria no Oriente, Emirados Árabes, alguma coisa assim. In Bahrain, Mayura meets a U.S. naval pilot named Mike Shand. Olha só, Mike Shand. Ela conheceu um piloto da Marinha chamado Mike Shand. He was stationed there at the naval headquarters in Bahrain at the time. He was instantly attracted to her,
And I can see why. She's spunky, she's funny, she's kind and beautiful. Bom, eles começaram a ter um caso. Ele se atraiu por ela também gostou dele, né? O tipão, aí que tudo. Probably saw all that and thought, wow, where has she been all my life? The couple marries in 1992. Eles casaram em 1992. O lado esquerdo do cérebro dele. Mas existe uma deturpação. Olha que louco, galera. Vamos ver a incompatibilidades de energia ou até mesmo a conexão das energias, tá? Vamos analisar aqui em tempo real. A energia dela a gente já tinha comentado, tá? Existem formas de pensamento sobre os dois que se formam em todos os pontos, mas existem energias que estão conflitantes. Ela tem algumas preocupações. Nesta foto, nota-se uma mancha amarela saindo deste lado direito da cabeça dela. O que significa que essa mancha amarela é uma atividade mental relacionada a algo que está acontecendo, alguma preocupação. Ela não está relaxada nessa imagem, ela está preocupada. Em contrapartida, ele tem do lado esquerdo do cérebro um buraco. Como assim, Tispo? Porra, ele tem um buraco no cérebro? Que história é essa? Eu vou explicar para vocês. Eu sei que é complicated. Vamos lá. A gente tem o nosso corpo de energia, tá bom? Seria como se fosse o corpo áurico, tio Spook. O corpo áurico é muito simplificado dentro das teorias espirituais. O corpo de energia ele é muito mais complexo, com muitas conexões. E com indas e vindas, ou seja, tem muitos pontos, muita entrada e saída de energia, muita comunicação entre eles. Então, leigamente seria o corpo áurico, tá? Ele está aqui em volta dele. Os pontos que se conectam estão todos entrelaçados entre a estrutura física, emocional e mental. Então, nesse caso, se o corpo de energia está em volta, em alguns lugares onde existe algum problema, alguma deficiência, alguma enfermidade, o que acontece? Ele tem uma espécie de lesão. Por quê? Porque ele reflete a mesma estrutura de um corpo físico. Então vamos lá, uma maçã. Imagina uma maçã. Eu não tenho nenhuma maçã aqui, mas imagine uma maçã. A maçã, ela é toda redondinha, beleza? Imagine uma bola de energia redonda em volta da maçã. Quando você morde a maçã, o que acontece com a estrutura física da maçã? Abre um buraco. A estrutura física dela muda? Muda. O que acontece com a estrutura energética da maçã? Ela vai acompanhar o buraco, ok? Por quê? Porque a parte que constituía a matéria da maçã, juntamente com a energia em volta da matéria, você engoliu. Então ela enfraquece e ela vai acompanhar a sua nova estrutura. Se ele tem algum problema no lado esquerdo da cabeça, vamos supor que ele tem algum problema no olho, no cérebro, ou em alguma estrutura da orelha, por exemplo, essa energia, ela vai acompanhar, mas ela vai criar uma deformidade. Por quê? Porque essa estrutura do lado do corpo dele esquerdo já não tem mais energia. Então, como se alguma coisa tivesse acontecido nesta parte do corpo dele, tá? Na cabeça tem um buraco de energia, significa que ela não acompanha a mesma estrutura. Claramente, isso chama a atenção, já que existe uma preocupação sobre ela, mas ele não tem uma preocupação, o que ele tem é uma aceitação. Curioso, é como se ele estivesse realmente aceito uma condição, ou entendido essa condição. Mas o problema não está nessa questão do pensamento ou da estrutura cerebral. Existe algo acontecendo dentro do corpo de energia dele relacionado às emoções. Existem certas pessoas que tomam atitudes erradas na vida. E existem pessoas que pensam em tomar uma atitude errada na vida. Tem pessoas que são mais de impulso. Elas geram impulso, elas fazem as coisas sem pensar. Perfeito. Ela pensa, ele age. Ela pensa, ele age. O que ele age significa que existe alguma coisa que ele está fazendo, ou uma fuga
algo que faz ele fugir da realidade dele. Ele aceita a realidade, ele entende a realidade, mas ele foge dela. Ok, eu aceito essa condição, ok? Mas eu não me conformo com ela. Então ele vai ter uma rota de fuga. É como se ele estivesse criando algo para fugir de suas responsabilidades, dos seus compromissos, tá? Pode estar ligado a vícios, pode estar ligado a comportamentos e atitudes. É como se ele estivesse criando uma mentira. Perfeito. É como se ele estivesse criando uma mentira, tá? É isso que está acontecendo com a energia dele. Ele está criando uma mentira. Eu vou tentar explicar para vocês. Como é que eu posso simplificar a questão de criar uma mentira? Eu te passo uma informação, você interpreta essa informação, você entende essa informação, mas não necessariamente você é obrigado a conviver 24 horas com essa informação. Você tem uma doença, você aceita essa doença. Ok, eu entendo, eu aceito. Você quer conviver com ela 24 horas? Não. Então o que você faz? Você se conforma que, eu tenho essa doença, mas espera aí, eu posso revertê-la, ou eu posso aprender a conviver com ela sendo do meu jeito. Então você cria uma mentira, você cria um jeito, você cria uma válvula de escape, ok? Ele possui isso. E eu não sei o porquê ainda. Ele possui essa válvula. Ele tem uma família bem pequena. Ele tem uma família pequena. A família dele não é grande. Mas ela está preocupada. 1992, after a brief romance. After Mike and Mariora got married, Mike was transferred from the staff in Bahrain back to the Fleet Squadron in Hanford, California. Ele foi transferido então de Bahrein para, deve ser no Oriente Médio. Ele foi transferido então para a Califórnia e provavelmente ela teve que ir junto, porque eles se casaram em 1992. Então ele foi transferido e provavelmente ela teve que ir junto. But soon after moving to the States, a shadow falls over the newlyweds. Mike started experiencing severe headaches, as it turned out to be a brain fungus that he... Exatamente, olha só. Na foto, Mr. Illness, quer dizer, uma doença misteriosa. Ele tinha muitas dores de cabeça, ele tinha muitos problemas na cabeça e foi descoberto que ele tinha fungo na cabeça. He contracted while he was in Bahrain. O fungo que foi contraído quando ele estava em Bahrein. Então ele tinha essa enfermidade na cabeça. Tá vendo se eu pego alguma coisa aqui na notícia, mas só tá falando sobre a história, o currículo do cara. There had only been about 2 of those cases recorded in the United States. They Olha ele did aqui. invasive surgery and removed the fungus, but as a result of that, Mike was prone to seizures. It's a very slow recovery process. The fact that they had... Bom, ele passou por uma cirurgia, mas a cirurgia não foi tão bem sucedida, porque ele demorou muito tempo para começar a, vamos assim, se recuperar. A recuperação dele era muito lenta. been through that together, I think really cemented their bond in marriage. The couple survives one huge hurdle, Tá aqui. but a few years later, another tragedy strikes. Pô, de novo, não. It was Alguma about coisa 7:30 aconteceu at night. depois. I got a call from our duty officer who was in tears. The Highway Patrol for California said there had been a fatal accident and that Mike was involved in it and that he had been killed. The driver of the other vehicle, which was a truck, Mike was in a fairly small sports car, had crossed the center line and was being evaluated for alcohol being involved. Aconteceu um acidente e ele acabou falecendo por um acidente de carro, no qual ele se envolveu, a outra pessoa estava alcoolizada,
pelo que eu estou entendendo aqui na tradução, a outra pessoa estava alcoolizada e ele acabou falecendo. Her husband's boss and friend goes along to give Mariora the news. I'll never forget her face looking out the door there, because she knew that something was amiss. Her husband wasn't home, and that was certainly the hardest thing that I had to do in the Navy. So we gave her the news, and she completely broke down. Aí justifica-se a leitura de energia, né, gente? Infelizmente, o marido dela morreu. E aí vem realmente os traumas, a depressão, justifica-se a ruptura da família, o problema familiar. Tudo aquilo que a gente viu no começo justifica-se. Ele morreu e foi muito difícil contar para ela. Ela, obviamente, entrou num colapso. Ela simplesmente teve seus problemas, né, emocionais, em decorrência à morte do seu marido. Mariora's world would never be the same. She Justifica-se. didn't seem as grounded, as at peace as she used to be, and she did seem very angry, which is all understandable. She was angry at life and angry that this man that she had waited for and that they had been through so much together was now just taken away so quickly and carelessly. Agora a gente entende a preocupação com relação à enfermidade dele, os problemas emocionais. Agora a gente entende. E ela se tornou uma pessoa rancorosa. Ela provavelmente deve ter culpado a vida, deve ter culpado a existência, deve ter culpado o porquê que as pessoas bebem, dirigem, o porquê dessas atitudes, o porquê ela tornou-se então uma pessoa justificável com relação à energia e os seus comportamentos. Eventually, the anger softens, and Mariora finds comfort and solace in her late husband's friend, Michael Edmonds. She knew from the time that we knew each other in California that she could trust being around me. I think we just enjoyed each other's company quite a bit. We had very similar interests in a lot of different ways, and one thing leads to another. You know, we had a good time. In the summer of 2002, the couple moves to Taos, New Mexico. É bom, ela se Taos, influenciou, né, por uma outra pessoa e ela se muda para New Mexico City e vai ficar lá com o seu novo marido. this is a small town in northern New Mexico in the Sangre de Cristo Mountains. It was completely remote from the things that were sort of haunting her, and É isso aí, é o que eu falei. Ela foge. É como se alguém falasse para ela: fuja dos seus problemas, fuja dos seus fantasmas, ou seja, fuja dos seus medos, saia. Então ela vai para uma cidade remota onde é uma outra vida. Exatamente todo o processo de leitura que eu tinha feito. Ou seja, alguém comanda ela, faz ela, cria ela, faz isso, faça aquilo, saia daqui. E a depressão que foi vista na foto é justificável, porque ela se torna uma pessoa amargurada, ela se torna uma pessoa com raiva, ela se torna uma pessoa que se culpava. because I was getting out of the Navy, we both sort of decided, well, let's move to Taos. And not to dismiss Mike Shan's memory, because I think that was still always in their minds, but it was their new life together, and through tragedy comes sometimes some nice things. We were both sort of giddy with happiness and anticipation of moving into our house, which we hadn't seen since it was in early phases of construction.
they enjoyed fixing up their house and decorating it and doing yard work and building a garden and just doing things around the town and getting to know the town a little bit. It may look like Mariora and Michael have made a perfect life together, but this couple has their share of troubles. Aparentemente eles tinham uma vida tranquila, eles fizeram uma casa, decoraram a casa, criaram uma vida, mas existiam alguns problemas. She was never really able to get over the violence and the suddenness of her husband's death. Ela não se conformou pela morte do marido. Lembre-se, eu falei no começo, ela se condenou, ela se culpou, ela guardou as emoções, ela não exteriorizou, ela não aliviou a carga emocional, ela continuou carregando a carga emocional e tudo isso aqui é justificável pelas duas coisas, a condição da depressão, da culpa, de assumir realmente que aquilo foi algo surreal, foi algo que não foi justo, que não deveria ter acontecido, e ela se culpa, ela cria ódio, ela cria raiva, e aquilo vai interiorizando e se torna realmente uma bomba, porque ela não sabe como jogar isso para fora, como colocar isso para fora. E a criação de uma personalidade paralela para suprir isso, porque se ela vai exteriorizar isso, ela vai colocar para fora, é um movimento muito complicado, porque ou você pode magoar pessoas, ou você pode matar uma pessoa, ou você pode condenar uma pessoa. Existem milhões de aspectos que podem levar uma pessoa como essa, que culpa a existência, culpa as pessoas, colocar isso para fora de uma maneira assim tão drástica. Então ela cria uma personalidade para atenuar aquilo que ela está criando dentro de si, ou seja, alimentando seus próprios demônios internos. Tá? Demônios internos significa a sua ignorância, a raiva, a ódio, o orgulho, inveja, seus apegos, tudo aquilo que não é legal e que atrapalha a vida de qualquer ser humano. Galera, isso aqui tá ficando muito louco. Eu tô gostando de fazer essa análise, tá? Tá batendo. Mas vamos lá. Novamente. Eu vou fazer uma pausa agora, porque a gente tem uma estrada longa de análise, mas vocês já perceberam, o negócio aqui é tenso. Eu quero saber quem é que fez, quem é que matou, quem foi o criminoso dessa história. Será que foi ela que matou, ou ela que se matou, ou ela que fez um estrago em outra pessoa? Não sei. Eu ainda não sei, a gente vai ver isso aqui juntos em tempo real, beleza? Então lembrando, recadinhos finais, prestem atenção. Tio Spook aqui, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, ou o que seria holístico, licenciado por institutos nacionais e internacionais que me capacitam, me habilitam para poder trabalhar complementando a medicina tradicional. Leia-se problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, e aí sim entramos em critérios espirituais. E junto a isso, os tratamentos para limpezas de suas casas e de seus comércios. Para aqueles que querem passar por esse processo, devem encaminhar um único e-mail. Não é sinal de fumaça, não é Instagram, não é Facebook, não é WhatsApp, é e-mail para limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com, encontra-se aqui na descrição do vídeo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, seja pelo PayPal, que você doa qualquer valor, que também está descrito aqui o caminho que você deve seguir direitinho, as devidas instruções, mas também pelo Seja Membro. E aí você pode clicar aqui embaixo e doar R$8 para que a gente continue aqui firme e forte na plataforma, com você agora como membro do canal. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Tô louco para ver a continuação disso e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.